pessoal, boa tarde, tudo bem? Dando início dando continuidade na nossa gravação de hoje, o tema de hoje vai ser sobre as abordagens, né? Dando continuidade aos vídeos anteriores, né? Das abordagens psicoterápicas dentro da psicologia, né? No âmbito da psicologia clínica, onde os profissionais da psicologia clínica eles utilizam, né? Mas antes de entrar, né, no tema de hoje, eu gostaria de fazer um pequeno resumo, né, do que foi falado nas aulas anteriores. Foi falado sobre as abordagens, o que é abordagem, né, por que a importância de a gente saber das abordagens, né, porque um psicólogo que queira ir para a área da clínica, é interessante que ele escolha, né, uma linha de abordagem, né, que é a forma com que o profissional ele tem é uma linha teórica onde o profissional ele vai seguir, né, para interpretar os fenômenos dos seus pacientes. E também foi falado, né, sobre as abordagens em si. Né? Uma dessas abordagens que foi falado sobre a análise bioenergética, né, sobre a análise bioenergética, como é a atuação, como é a sessão, qual é a linha teórica, né, como esse profissional ele analisa o sujeito, né, o behaviorismo, né, o que é o behaviorismo, né, quais foram os teóricos que pensaram, os primeiros teóricos, né, também foi falado da terapia cognitivo-comportamental, né, foi falado também da psicanálise de Freud, tanto de Freud como de Lacan e também como de Wilcott, né, e foi falado também um pouquinho da psicodinâmica, né, junguiano. E o vídeo de hoje será sobre a Gestalt terapia e também sobre o psicodrama. Para darmos início, o que é a Gestalt? Né? Como a Gestalt ela foi criada? Né? Quem criou? Pois bem, a Gestalt ele é entre as principais abordagens da psicologia, né? Não podemos deixar de explicar da Gestalt, né? É uma das abordagens mais importantes dentro da psicologia e também são as mais utilizadas, né? E nasceu entre 1940 e 1950, tendo como teórico fundador Fritz Perls. Pois bem, essa linha teórica, né, ela tem uma abordagem holística, né? Mas o que ela analisa? Né? Ela analisa os aspectos físicos, mental e espiritual de forma indivisível, como indivisíveis e relacionados. Certo? Então ela não separa o aspecto físico, mental e espiritual. Né? Ela analisa os três como se fosse uma coisa só. O indivíduo, portanto, é trabalhado como uma totalidade, né? Como já foi falado, né? O que envolve em suas falas, sentimentos, comportamentos. Né? De que se trata uma abordagem holística? Né? O que é acreditado dentro dessa abordagem? Pois bem, essa abordagem ela trata-se de uma abordagem humanista, né? Que acredita na capacidade das pessoas de autorregulagem e se desenvolverem. Mas como é que funciona aí durante essa sessão? Como é que é feito? Pois bem, durante as sessões é necessário que o paciente se conecte com ele mesmo e consiga criar estratégias para lidar com as determinadas situações. Além disso, as sessões elas costumam ser dinâmicas e com a participação de ambos os lados. O psicólogo ele busca provocar o paciente
para que ele reflita sobre como age e perceba aspectos que não compreenderia de outra forma. Assim, o psicólogo ele costuma, né, observar os movimentos, né, a fala, a postura, né, e olhar o indivíduo e, junto com certas perguntas, ele procura criar uma hipótese, né, que será testada ao longo do processo. Para completar, a gestaltoterapia também conta com alguns exercícios clássicos que podem ser adaptados nas sessões. E é isso, né? Encerramos aqui sobre a gestaltoterapia, né? Esse breve resumo. E agora a gente entra em outra abordagem, que seria o psicodrama. Pois bem, antes de darmos início, né, ao psicodrama, quem foi que criou essa abordagem? Pois bem, vamos explicando ao longo desse vídeo. Né? Criado por Jacob Levi Moreno, essa abordagem da psicologia, ela foca na relação entre as pessoas. Além disso, o psicodrama ela é parte de um conceito maior, que seria a sociomania, que é o estudo das leis que regem os grupos humanos. Ele conta com 3 conceitos, certo? Que unidos visam o estudo, identificação e tratamento das relações entre os seres humanos. Apesar de inicialmente ter sido criado para a terapia em grupo, com o tempo, né, o psicodrama ele foi adaptado para uma clínica individual. E hoje é tratado tanto dentro dessa abordagem, né, tanto a psicologia em grupo, quanto também individual, e vai depender aí do profissional, né? Tem profissionais que preferem trabalhar em grupo, tem outros profissionais que acham melhor trabalhar individual. Aí vai de cada profissional. Mas como que funcionam as sessões? Pois bem, as sessões ocorrem geralmente com suporte de ações, ou seja, representações, que visam estimular o entendimento que o paciente tem do mundo e de si mesmo. Com isso, o objetivo é proporcionar algo concreto. E por isso, as sessões vão além da fala, contemplando dinâmicas e exercícios. Um exemplo, né, é o átomo social, no que se deve representar as pessoas à sua volta, seja com desenhos, objetos ou qualquer outra forma que o paciente queira representar. Normalmente, há exercício de aquecimento, que é chamado de fase 1. Em seguida, ocorre a dramatização, que já é a fase 2, e o compartilhamento, né, que é a fase 3. Nesse momento que os pacientes compartilham, né, da sua dramatização, de como também foi o processo para eles, né, o que gostou, o que não gostou, o que poderia mudar nas próximas sessões, né, e um momento também em que há uma conversa sobre a representação, né, que foi realizada, que foi observado tanto do psicólogo, tanto do cliente, né. E assim finalizamos o vídeo de hoje, né, falando, né, sobre a Gestalt e o psicodrama, né. A Gestalt foi feito um resumo, né, tratando um pouquinho sobre a criação da Gestalt, o que é a Gestalt, qual é o fundamento que a Gestalt trabalha, e também um pouquinho do psicodrama, né, onde foi falado também sobre os teóricos, né, como que a linha teórica ela é pensada, né, é trabalhada. E no próximo vídeo, né, vai ser falado sobre a fenomenologia e a abordagem centrada na pessoa. Até o próximo vídeo.